Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Oliveira e este é o canal Learn Code Club. Esta é a segunda parte então do nosso vídeo sobre o início da carreira como desenvolvedor de software, para o pessoal que está começando os seus estudos e tentando compreender melhor como ingressar e até se manter no mercado de tecnologia. Então, fica comigo aqui nesse vídeo que a gente vai falar mais sobre isso nessa segunda parte. Bom, pessoal, para a gente começar a falar então sobre os próximos tópicos desse assunto, eu no primeiro vídeo, se você assistiu, vou deixar aqui também a descrição a descrição do vídeo anterior. Então, se você não assistiu, eu aconselho você a assistir primeiro a parte 1, para depois assistir a parte 2, porque elas são partes complementares do mesmo tópico principal, do mesmo assunto principal, ok? Bom, se você não assistiu, então assista lá, a gente fala coisas bem interessantes relacionadas à oferta e à demanda de profissionais na área de tecnologia, porque os profissionais de tecnologia são bem pagos, são bem remunerados, se a tendência é que isso continue ou não, ok? A gente fala alguma coisa lá. E agora, nesse vídeo, eu quero falar com vocês, então, sobre um ponto que eu comecei a falar no vídeo anterior, mas não concluí, então a gente conclui aqui, que é sobre o ponto específico da quantidade de conteúdo disponível na internet. A quantidade de conteúdo disponível para estudos. Então, tem o ponto positivo e muito bom dessa grande quantidade de conteúdo espalhado na internet, que é o quê? A democratização do conhecimento acerca da área de tecnologia, ok? Então, é um conhecimento aberto e acessível para a grande maioria das pessoas, independente de classe social, de geografia, de sexo, de gênero, de orientação sexual, enfim. A área da tecnologia, ela está aberta e disponível para a grande maioria das pessoas. Ok, pessoal? Então, assim, isso é positivo? Claro que é positivo, é muito positivo. Mas a gente também tem que olhar a questão, vamos dizer assim, a pequena parte ou o lado negativo de ter tanta informação assim disponível, que é a seguinte. Por exemplo, um dos conceitos das quais eu vou colocar como sugestão e dica para vocês estudarem, eu vou falar sobre isso já daqui a pouco ainda nesse vídeo, é, por exemplo, sobre o conceito de back-end e front-end, ok? Então, a pessoa que não conhece absolutamente nada de tecnologia, ok? Ela vai começar a tentar compreender o mundo da tecnologia, as áreas da tecnologia, o que ela precisa estudar, o que ela não precisa estudar, e lá, em algum momento dos estudos, em alguma etapa dos estudos, essa pessoa vai se deparar com algo muito comum, que é back-end e front-end. Programador back-end, programador front-end. Desenvolvedor de software back-end, desenvolvedor de software front-end, desenvolvedor full stack. Poxa, o que significa isso? Então, essa pessoa começa a pesquisar no Google, começa a buscar em alguns artigos, em alguns blogs. Então, por quê? Porque a informação está dispersa, ela tem muito acesso e existe muita informação relacionada a isso, ok? Isso é bom. Mas, lá pelo quinto, sexto, sétimo artigo que a pessoa leu, porque ela não conhece nada do assunto, ela está tentando compreender o assunto, ela está buscando em diferentes fontes de conhecimento o assunto, ok? Lá pela sétima, oitava fonte ou site ou vídeo que ela estiver assistindo, já começa a se criar alguma confusão na cabeça dela. Então, por exemplo, as linguagens de programação disponíveis para back-end, vou colocar aqui 3 que me vêm à mente rapidamente. O Java, o C Sharp com a plataforma .NET, ou o PHP. Daqui a pouco ela foi num site, o site orientou ela a estudar as 3 linguagens de programação, ou mais uma ou duas. Ok? Colocou lá Python também. Estuda Python, PHP, Java, C Sharp. São linguagens excelentes para back-end. Muitas empresas utilizam essas linguagens de programação. Estude isso que você vai entender o que é back-end e vai ser um desenvolvedor back-end. Poxa, legal. Aí, front-end. Estude JavaScript, CSS, HTML.
mas no JavaScript você tem que estudar então o framework React, depois estude o framework Angular, depois estude o framework A, B, C, D. Ok. Só que isso é informação demais. É muita informação. Para quem está começando na área do desenvolvimento de software, em algum momento, nada mais daquilo vai fazer sentido algum. Vai criar mais confusão na mente da pessoa do que vai orientar ela para seguir nos estudos dela. Vai fazer com que ela, muitas vezes, eu já ouvi isso várias vezes de pessoas que estão querendo começar na área de desenvolvimento de software e conversam comigo. Eu já ouvi várias vezes as pessoas falando, por exemplo, poxa, eu comecei a ler aquilo dali, até estava empolgado, mas depois eu achei que era tanta confusão, tanto conceito, tanta sigla, tanta coisa diferente. Gente, na grande maioria dos casos, estão se falando de um único conceito, de uma única coisa, de uma única lógica para ser seguida, mas como a pessoa pesquisou vários conteúdos diferentes, a cabeça dela fez uma confusão, e é natural, porque é muito conteúdo misturado, e muitas vezes um conteúdo que fala sobre o mesmo assunto, mas de forma conflituosa. Ou seja, estude 3 linguagens de programação, o outro site vai dizer, não, escolha uma e estude essa o resto da vida. Ou seja apenas front-end, seja apenas back-end. Não, você tem que ser um programador completo, tem que saber tudo de tudo. Poxa, a confusão que isso cria na mente de quem está começando na área do desenvolvimento de software é muito grande. É muito grande. Então, o fato de ter muito conhecimento disperso é bom por um lado, mas é ruim por outro, porque pode mais confundir o aprendizado de quem está começando do que ajudar a elucidar e esclarecer a pessoa, ok? Então, qual que é a sugestão em relação a isso? Entenda os conceitos fundamentais e deixe de lado, pelo menos num primeiro momento, deixe de lado tecnologia A ou B ou C, ok? Então, a linguagem de programação, qual é a melhor? Espera um pouco antes de você decidir qual linguagem de programação estudar. Entenda primeiro alguns conceitos-chave que vão te ajudar muito na questão de seguir com um aprendizado mais sólido, um aprendizado que vai te deixar um pouquinho mais confortável. Ah, por que um pouquinho mais confortável, Vinícius? Porque confortável é uma palavra que não se encaixa bem com o profissional de tecnologia. Eu trabalho com isso há mais de 11 anos e durante todo esse período eu tive desafios incríveis em cada novo projeto que eu trabalhei, e às vezes dentro do mesmo projeto eu tive novos desafios incríveis. Quando eu falo desafio é porque me desafiavam mesmo, é porque colocavam todo o conhecimento que eu já tinha adquirido em xeque. Olha, será que tu sabe mesmo? Será que tu dá conta de entregar essa nova tarefa, desse novo projeto, de entregar essa nova funcionalidade no software que tu está trabalhando? Será que tu consegue mesmo? Essa dúvida é comum para os desenvolvedores que estão há 3 anos no mercado, há 5 anos, há 10, há 20, há 30 anos. Sempre há novos desafios, até porque sempre há novas tecnologias e tecnologias que são mais antigas que elas se reinventam, elas evoluem e o profissional tem que acompanhar essa evolução. Então, conforto é uma palavra que não encaixa bem aí com o pessoal que trabalha com tecnologia. Mas, se você entender conceitos fundamentais antes de partir para a tecnologia A, B ou C específica, isso vai te deixar um pouquinho mais confortável para que o seu aprendizado flua de maneira mais natural, ok? Então, eu vou começar a falar rapidamente aqui sobre alguns conceitos fundamentais que eu acho que são de suma importância para você começar a compreender na sua caminhada, ok? E que vão te ajudar aí a entender melhor, a se achar melhor no caminho, na jornada, se você quer ser um desenvolvedor de software, ok? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é: estude a lógica de programação, ok? Existe bastante conteúdo na internet sobre lógica de programação, existem alguns sites com desafios relacionados à lógica de programação, ok? Estude lógica de programação, entenda o que é um algoritmo, pesquise o que é um algoritmo, ok? O passo a passo para a resolução de um determinado problema. Então, eu tenho um problema, eu preciso muitas vezes quebrar esse problema em 2, 3, 4 partes e criar um passo a passo da solução desse problema,
Comece a estudar sobre algoritmos. Isso é a parte fundamental para que você entenda o mundo da programação. Poxa, mas eu preciso ser um expert em lógica de programação e algoritmos, eu preciso estudar isso durante quanto tempo, Vinícius? 3 meses, 4 meses, 5 meses? Não, calma. Você precisa compreender o conceito, fazer alguns exercícios para comprovar que você compreendeu o conceito. Não é para provar que você é super inteligente, que você é um gênio, não. É para provar para você mesmo, para mais ninguém, mas para você mesmo, que você está conseguindo compreender os conceitos sobre a lógica de programação, sobre algoritmos, ok? Depois que você começou a entender sobre lógica de programação, algoritmos, dá uma estudada sobre estrutura de dados, ok? O que seria estrutura de dados? De uma maneira muito simples, justamente para não te confundir. O que significa cada tipo de dado que é trabalhado dentro de um software ou dentro de uma lógica de resolução de um problema, ok? Existem tipos de dados que são um texto, ok? Quando a gente digita o nosso nome numa rede social, edita o nosso nome, a gente está digitando um texto. O texto, em muitas linguagens de programação, tem um tipo de dado específico que representa um texto. E existe um tipo de dado específico que representa, por exemplo, um número, sua idade. Então, o Vinícius tem 35 anos. Como é que eu represento a idade no meu software? É com um texto? Não necessariamente. Eu posso representar a minha idade como um número inteiro. Então, eu represento como um inteiro, um número inteiro, um number, número. Ok? Idade é um número. Então, eu represento isso no meu software como um número. O nome é um texto. Então, eu represento isso no meu software como um texto. E isso é só o começo. Você começa, então, a se aprofundar na parte de estrutura de dados. Ok? Depois que você deu uma estudada, compreendeu ali o que é um algoritmo, a lógica de programação, a estrutura de dados, o que é interessante aprender? Pesquisa, por exemplo, então, sobre o conceito de cliente-servidor. Isso é uma coisa muito importante porque a grande maioria das aplicações que existem hoje são no mundo da web. Funcionam a nível de redes, de internet. Se funcionam a nível de redes, de internet, é interessante que você conheça o conceito de client-server ou cliente-servidor, ok? Os nomes, nesse caso, são até bem sugestivos. Existe um cliente, existe um servidor, ok? O que é o servidor? Ele serve, ele entrega informação, ok? O que é o cliente? Ele solicita, ele pede informação. Mas na prática, o que é um servidor e um cliente? Computadores, são máquinas, hardware, ok? São computadores que estão alocados em algum lugar do planeta e um representa um servidor, o outro representa um cliente, ok? Um computador cliente, ele solicita informações. Um computador servidor, ele serve, ele entrega informações. Então, geralmente, o que vai acontecer é que muitos computadores clientes, muitos computadores que estão no papel de clientes, eles vão solicitar informação para um servidor, um computador servidor, que vai entregar essa informação. Quando você acessa, por exemplo, o YouTube e consome esse vídeo, o seu computador faz o papel de um computador cliente. E o servidor que está lá na infraestrutura da Google, do YouTube, é o computador servidor, porque é dentro dos computadores da Google, dos bancos de dados da Google, que esse vídeo está armazenado. Ou seja, o seu computador cliente fez uma solicitação por esse vídeo, para assistir esse vídeo, e os servidores da Google estão entregando esse material para você consumir, ok? Então, estude um pouquinho mais sobre cliente-servidor. Outro conceito interessante para vocês aprenderem, APIs, ok? Estudem sobre o conceito de APIs, ok? Ou em inglês, muito comum vocês escutarem, APIs, ok? Aprendam sobre o conceito de APIs, por quê? Porque é um conceito também extremamente utilizado, muitas vezes, muitas mesmo, para uma comunicação entre um cliente e um servidor. Então, como é que eles se comunicam? Na grande maioria dos casos, hoje em dia, através de APIs. O que está no meio de um cliente e de um servidor, o que tem no meio de um cliente e servidor? APIs.
Então, estudem sobre o conceito de APIs, que é basicamente um conceito de comunicação entre sistemas, comunicação entre diferentes aplicações, ok? Estudem, então, sobre o conceito de APIs, é importante. E, por último, o que eu quero colocar para vocês aqui, estudem sobre o conceito de desenvolvedor, programação back-end e desenvolvedor, programação front-end. De uma maneira muito rápida e muito simples, o front-end é aquele código que vai gerar uma página visual, ou seja, quando você acessa um e-commerce para comprar, fazer suas compras online, o que você vê? Você vê fotos dos produtos, você vê as tabelinhas separando cada produto, você vê um menu para você acessar cada parte do site. Isso tudo é a programação front-end que cria. São programadores front-end que criam código visual, ou seja, código que renderiza e mostra a camada visual para que os usuários do site consigam visualizar e interagir com aquele site, ok? Para que aquele site tenha aquele aspecto visual que você utiliza, programadores front-end criam código com tecnologias específicas para que aquilo aconteça, ok? Mas no momento que você coloca o seu usuário, a sua senha, isso tem que ser validado em algum lugar. E aí não é aquele código de apresentação visual que faz a validação do seu usuário, da sua senha, na sua rede social, no e-commerce, na conta do seu banco. Aquela informação do usuário e da senha, ela trafega do front-end para a parte do servidor, ou seja, sai do cliente, vai para o servidor. Quando chega no servidor, no computador que tem o back-end, ou seja, o código que está atrás, o back-end, esse código recebe a informação de usuário e senha, valida, faz uma série de validações via código, depois envia isso para um banco de dados, valida com o banco de dados se aquele usuário e aquela senha são ok, se existem na base de dados, se tiver tudo ok, eles retornam para o front-end, então, a informação válida, ok? Então, pesquisem sobre o cara que programa do lado do back-end, que desenvolve aplicações do lado do servidor, que desenvolve aplicações com tecnologias específicas para trabalhar com back-end, e programadores que trabalham com tecnologias específicas na camada do front-end, ok? Se vocês compreenderem esses conceitos que eu passei para vocês estudarem aqui, já é, digamos que, um primeiro passo bem importante para consolidar aí a caminhada de vocês e a jornada de vocês para se tornarem desenvolvedores de software, programadores. Ok, pessoal? E um último recado aqui. Não é fácil, não é simples, é complexo, como eu já falei no primeiro vídeo, na parte 1, porém, a persistência, a garra, a vontade, a determinação são fatores muito importantes que vão, digamos assim, definir o sucesso ou o insucesso da pessoa que vai conseguir ultrapassar barreiras, entrar numa empresa e começar a trabalhar com desenvolvimento de software, ok? Porque realmente, quando uma coisa é complexa, exige mais trabalho, mais tempo dedicado, mais esforço, mais resiliência, ok? Então, adquiram também essas habilidades pessoais, de desenvolvimento pessoal, porque elas vão ser extremamente importantes se combinadas às habilidades técnicas que vocês vão adquirindo, se combinadas, digamos que o fator-chave para que os estudos de vocês na área de tecnologia possam dar frutos mais para frente. Ok, pessoal? Então, eu vou deixar vocês aqui, o vídeo também já está um bocadinho longo, mas essa era a proposta mesmo, era dar em detalhes a minha visão em relação ao início de carreira como desenvolvedores de software. Então, eu espero que esse vídeo seja proveitoso para vocês ou para pessoas que vocês conheçam, que estão começando ou que queiram começar na área do desenvolvimento de software. Compartilha esse conteúdo com essas pessoas, porque pode vir a ajudar muita gente, ok? Bom, vejo vocês nos próximos vídeos então. Tchau, tchau.